Olá, meus amores, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, deixe-me apresentar com aquele velho bordão. Eu sou o Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e um prazer imenso compartilhar conhecimento sobre a IA, porque realmente eu adoro trabalhar com isso. Acabaram-se as desculpas. Se você realmente deseja conhecer um pouco desse mundo que está tão em alta, né? O pessoal fala muito sobre a IA nos jornais, nas revistas, na mídia e por aí vai. Você pode começar por aqui. Acabaram-se as desculpas no sentido de, você não precisa, Roger, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Você pode começar por aqui, que é um conteúdo gratuito, eu não estou cobrando absolutamente nada para você dar os seus primeiros passos. Esse vídeo faz parte da nossa série, do preparatório para certificação AIAR 900, que eu super recomendo. Essa é mais uma aula, aperte os cintos porque vamos decolar. Meus amores, conforme comentamos na última aula, um modelo preditivo chamado também de modelo de aprendizado de máquina, ou modelo de machine learning, nada mais é do que uma função matemática. E essa função ainda não existe. Caso existisse, bastaríamos apenas acionar ela e fazer a substituição dos valores. Essa função será montada, porque ela depende diretamente dos dados que você vai utilizar para treinar o modelo. Concorda? É nessa função que nós queremos descobrir a relação que existe entre os recursos e o rótulo. Se eu estiver falando, por exemplo, construir um modelo de previsão de crédito, que a gente estava comentando na última aula, né? Então eu quero descobrir a relação que existe entre a idade, a renda, quantidade de produtos e se possui imóvel próprio com o rótulo, com a label. Aí nós temos uma etapa chamada de treinamento e outra etapa chamada de previsões. O treinamento é justamente quando essa função vai ser montada, certo? Existe um algoritmo por trás, né, que realiza diversos cálculos para tentar encontrar os coeficientes dessa função. E por fim, uma vez o modelo treinado, você consegue fazer previsões. Dado novos dados que ele ainda não viu, ele consegue dizer a saída, a resposta final. A complexidade da fórmula depende diretamente do algoritmo que você está utilizando. Existem algoritmos simples e algoritmos sofisticados, avançados. Quanto mais avançado for o algoritmo, mais complexa vai ser essa fórmula. É importante ressaltar que não existe um algoritmo mestre, no sentido que você vai utilizar ele para todas as situações. Cada algoritmo, que são muitos, existem mais de 60 disponíveis no mercado, tem os prós e tem os contras. Você tem que avaliar se faz sentido utilizar aquele algoritmo ou não. E requer sempre experimentação. E a utilização do algoritmo está sujeito também a outros elementos, como por exemplo o tempo. Existem algoritmos bem sofisticados, como por exemplo redes neurais. Porém, em desvantagem, né? Você tem um tempo de treinamento maior e às vezes você não tem tempo para deixar o algoritmo treinar lá. Você tem que entregar o projeto, você não tem paciência para deixar ele treinar 6 horas, 8 horas. Não faz sentido algum. Então, por isso que a escolha do algoritmo é sempre do cientista de dados e tem que ser avaliado. Não existe nenhum algoritmo todo poderoso que vai resolver todos os seus problemas. Beleza? Nós iremos estudar no decorrer do curso alguns algoritmos, mas antemão eu posso falar um para vocês chamado de regressão linear, para vocês entenderem mais ou menos como é que é a fórmula que está por trás do algoritmo. Existe a regressão linear múltipla e a regressão linear simples. Quando eu falo em regressão linear simples, eu estou apenas usando uma única variável preditora, ou seja, uma única feature, né? Só que boa parte das vezes não dá para prever um resultado apenas usando uma entrada. Eu quero, por exemplo, prever o preço do aluguel de um imóvel usando, por exemplo, apenas a área. Será que
faria sentido? Será que realmente seria uma boa previsão ou não? Provavelmente não, a gente precisaria de mais variáveis. Aí eu tenho a regressão linear múltipla quando você tem várias features, né? Vários dados de entrada, beleza? Então, se eu pudesse representar numa fórmula, ó, a regressão linear, o valor de y é dado por uma função, que é f de 2x, e a f de 2x é a vezes x1 mais c. Quem é x1? É o dado de entrada. Como aqui supõe que seja a área da casa, né? Eu quero prever o valor de aluguel de um imóvel e eu estou usando a área da casa. Então, x1 é a área da casa. E A e C são os coeficientes. Perceba que A multiplica x1 e o C é uma variável independente. Durante o treinamento, nós queremos encontrar exatamente quem é A e quem é C. Quem vai fazer isso vai ser a máquina, você não vai fazer isso, né? Ele vai tentar encontrar o A e o C. Depois você vai avaliar se faz sentido ou não. Ele vai encontrar alguma coisa com os dados que você vai passar para ele. Se vai fazer sentido ou não, aí é outros 500. Já na regressão linear múltipla, quando você observa, né? Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A diferença é que tem vários x, né? Então, para cada dado de entrada, você tem um x. Se você tiver 3 variáveis de entrada, 3 features, você vai ter x1, x2 e x3, né? Se tiver 5, x1, x2, x3, x4 e x5. Então, aqui, ao invés de ter 2 coeficientes, eu vou ter 3, né? Porque eu tenho sempre os coeficientes que estão ligados com as variáveis, né? E eu tenho um coeficiente independente, ó. O coeficiente A e B estão ligados com as variáveis de entrada e esse aqui é o coeficiente independente. Então, aqui, suponho que eu queira encontrar, novamente, né, o preço de aluguel de imóvel e eu estou usando aqui a área da casa, x1 poderia ser a área da casa e x2 poderia ser a quantidade de quartos, né, quantidade de quartos da casa, beleza? Então, durante o treinamento, ele vai encontrar os valores para A, para B e para C, né? X1 e X2 são os dados de entrada. Viu a diferença? E se tivesse mais uma variável aqui, Roger? Se tivesse, por exemplo, um X3, seria como uma fórmula A vezes X1 mais B vezes X2 mais C vezes X3 mais D, né? Aqui eu estou botando A, B, C, mas poderia ser qualquer outra letra, entende? Eu quero que vocês entendam a construção de como foi feito isso, né? Eu tô chamando de A, de B, de C, mas eu poderia chamar de X, de Y e de Z. O que você precisa entender é que sempre existem variáveis dependentes, né? No sentido que elas estão ligadas às variáveis de entrada. Então, para cada variável de entrada, você vai ter um coeficiente que vai estar ali multiplicando e também uma variável independente, beleza? Então, suponha que vou dar outro exemplo da regressão linear múltipla. Eu quero prever a idade de um bebê, a idade em meses, usando peso e altura. Então, neste caso, eu vou usar a regressão linear múltipla, né? Em que as minhas variáveis, né, as minhas features seriam o peso e a altura. E o meu y é justamente a idade em meses. Então, eu poderia representar dessa fórmula aqui. Y é igual a f de 2x. A f de 2x é o quê? A vezes x1 mais B vezes x2 mais C. E aqui você tem alguns dados, né? Os dados de peso, os dados de altura. O peso aqui é o x1, a altura é o x2, né? E a idade aqui é o nosso y. Então, durante o treinamento, ele vai tentar encontrar quais os melhores valores. Aliás, qual o melhor valor para A, para B e também para C, né? Observando todos os registros. Não apenas esse primeiro registro, né? Mas ele vai fazer isso de forma interativa. Primeiro, ele vai no primeiro registro, ele começa jogando alguns valores aleatórios, né? E ele vai verificar se consegue encontrar um valor correspondente. Ah, será que eu colocar o peso tanto, a altura tanto, eu vou ter mais ou menos essa idade? Porque esse era o dado real. Se eu colocar o peso tanto, a altura tanto, será que eu vou ter mais ou menos essa idade? Quer dizer, ele trabalha com estimativas. Ele vai errando e ele vai aprimorando. O importante é que você precisa entender que o algoritmo, ele é interativo, que aí você tem várias repetições, e ele vai rodar sobre os dados de entrada, até encontrar os melhores valores. Aliás,
os melhores coeficientes. No final, você vai ter um valor para A, para B e para C. Nesse caso aqui. Aí, quando uma vez treinado o algoritmo, uma vez que você conhece os valores, você vai conseguir fazer as inferências. Ah, se chegar ao peso tal e a altura tal, quanto deve ter de idade? Se chegar ao peso tal, 22, e a altura de 120, quanto deve ser a idade? Se chegar ao peso de 21 quilos e a altura de 90, quanto deve ser a idade? Beleza? Resumo da ópera. Você tem dados históricos. Sem dados históricos não tem como você construir um modelo de aprendizado de máquina. Aí você vai ter os dados de entrada e os rótulos, né? Os dados de entrada são as features, são os recursos. E os rótulos é o nosso Y. Você vai utilizar um algoritmo de aprendizado de máquina, algoritmo de machine learning, né? Que ele vai aprender o relacionamento entre as entradas e as saídas, ou seja, vai descobrir a fórmula que a gente acabou de comentar sobre ela, né? Os coeficientes dessa fórmula. E uma vez o modelo treinado, você vai ter um modelo preditivo. Aí ele vai conseguir fazer a inferência. Vai vir um novo dado, né? Ele já vai ter os coeficientes, vai fazer a substituição na fórmula que ele encontrou e vai te dar uma saída. É isso, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre algoritmos. Existem diversos algoritmos, né? Existem mais de 60. E quando você vai utilizar um algoritmo, você tem que sempre considerar precisão e tempo de treinamento. Por exemplo, algoritmos sofisticados, ou seja, muito precisos, que têm uma boa taxa de acertos, eles levam o tempo de treinamento maior do que um algoritmo mais simples. Né? Se você quer um algoritmo que realmente aprenda bem a relação entre as variáveis, que seja bem preciso, que erre bem menos, o tempo de treinamento vai ser grande. As redes neurais é um exemplo de um algoritmo sofisticado, da mesma forma que a rede neural profunda. Já o algoritmo de regressão logística, regressão linear, decision free, árvore de decisão, random forest, são algoritmos mais simples. São menos acurados, a decisão deles é menor, só que o tempo de treinamento é menor, beleza? Ele perde na acurácia, só que o tempo de treinamento é menor. Ele treina mais rápido. Ou seja, se você quer ter um algoritmo muito sofisticado e você está disposto a ter um tempo de treinamento grande, você tem, sei lá, 6 horas, 3 horas para treinar. Esse tempo hábil para treinar o algoritmo na sua empresa, aí você pode ir para uma rede neural. Se você precisa de uma coisa mais rápida, né? E abrindo um pouco mão da precisão da taxa de acerto, você vai para um algoritmo mais simples, como, por exemplo, uma decision free. Às vezes, uma decision free não resolve o seu problema, você precisa para uma rede neural. Às vezes, a rede neural não resolve. Tudo depende, ok? Aqui é trade-off. E alguns pacotes que nos oferecem algoritmos para machine learning é o scikit-learn, né, que é inclusive integrado com Python, Spark ML para você trabalhar com Big Data, né, e o TensorFlow. O TensorFlow possibilita trabalhar com redes neurais, assim como redes neurais profundas. Agora vamos falar sobre os tipos de aprendizado de máquina. Mas esse assunto vai ficar para a próxima aula, para essa aula não ficar muito longa. Beijo no coração e já já vejo vocês.